Nesse vídeo eu vou demonstrar como que a gente executa, né, o desenho de corte, né, de um objeto a partir de um corte definido na sua vista ortográfica superior. O ponto principal aqui nesse vídeo é demonstrar também como que eu vou conseguir determinar, né, esse plano de corte em elementos rampados, né, que normalmente é um tipo de entendimento que dá uma certa confusão, né? É importante que você tenha, né, o desenho do objeto final, né, ou seja, do objeto completo, né, do objeto inteiro, porque isso facilita para que você consiga fazer a marcação, né, daquilo que do que sobra do objeto depois que você faz, depois que você define, né, o plano de corte e remove aquela informação visual que você não necessita. Tá? Aqui eu vou começar, né, esse processo, né, esse desenho, executando, né, ou marcando o plano de corte sobre a vista superior, né? Então, no vídeo anterior relacionado ao desenho dessa peça, né, a gente desenhou todas as vistas ortográficas do objeto sobre o que a gente está chamando de caixa de gabarito, tá? E eu vou marcar sobre essa vista superior o corte tal qual ele está definido, né? Ele está estabelecido lá no nosso enunciado, né? Então, no nosso caso, é uma peça, é um corte que está saindo, que está cortando a peça, né, o objeto em diagonal, né? Então ele está saindo desse ponto aqui da direita e está indo até o outro ponto da esquerda. E aí, o que eu vou fazer também? Eu vou não só fazer essa indicação, né, mas eu vou executar o desenho dessa vista, considerando o objeto já cortado, né? Então, vou excluir aqui agora, né? Então vejam só, o que a gente fez aqui? Eu fiz, né, o desenho da vista ortográfica do objeto após o corte, né, sobre o elemento, né, ou sobre a nossa caixinha de gabarito. Por que eu estou fazendo isso? Esse desenho, né, ou essa indicação da vista ortográfica cortada, né, do objeto, ela vai servir para a gente conseguir definir melhor ou estabelecer, né, onde que esses pontos, ou como que esse plano, como que esse corte ele vai afetar, né, o objeto final. Então, se a gente olhar aqui, né, após a execução do corte, né, tudo isso aqui que está existindo, tudo isso que a gente está marcando aqui, né, vai deixar de existir, né? Então, eu vou remover a parte da frente, né, desse objeto. Então, uma forma de você conseguir visualizar isso, né, é olhar ou definir esse plano de corte já sobre a vista ortográfica que está sendo cortada. Que nesse exemplo aqui é a nossa vista superior. E a outra coisa que eu vou fazer, e aí é importante fazer uso, né, do desenho, ou do processo, né, de desenho de linhas paralelas entre si, a partir
né, da indicação do plano de corte na vista superior da nossa caixa, né, no topo da nossa caixa, eu vou precisar traçar uma linha paralela que vai até a base do objeto, né, porque quando a gente executar esse processo de corte, né, o nosso objeto, o fundo, né, a base dele, ela também vai ser recortada, né? Então, o que eu estou querendo indicar com isso é que antes, né, o nosso objeto, ele ocupava a nossa caixa de gabarito, né, ela tinha um volume de uma caixa, né? Ela tinha um volume retangular. Então, só para a gente olhar isso aqui que eu estou mencionando, né? Nosso gabarito inicial, né, que a gente desenhou, ele tinha o nosso objeto, né, ele estaria ocupando, né, ele estaria contido dentro dessa caixa. Depois que a gente define, né, que a gente faz a gente estabelece o nosso plano de corte, o nosso objeto cortado, né, ele vai ter que ser contido dentro desse prisma, né? Então, tudo aquilo que está dessa linha para baixo vai deixar de existir no nosso objeto. Por isso que é importante, uma das formas de executar esse tipo de desenho é a gente definir, né, a vista superior do objeto, né, ou a vista que está sendo cortada, é a gente conseguir definir a sua vista já com o plano de corte, né? Ou seja, o resultado da vista depois da execução desse plano de corte, né? Porque quando a gente faz isso, eu consigo determinar o plano de corte no topo e a partir de uma linha paralela, né, até a base, né, do objeto, né, a gente consegue determinar onde que esse prisma ele vai cortar o seu objeto e onde que ele vai encerrar, tá? E aí, chegando, né, nesse ponto do processo, a gente passa, né, a tentar definir, né, ou a determinar como que isso vai interagir ou impactar no objeto de fato, tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue afirmar com certeza é que a parte de baixo, né, a base do nosso objeto, ela vai ser delimitada, né, ela vai ser definida, né, por essa linha que está saindo em diagonal de um canto para outro, né, do nosso objeto. A outra coisa que eu consigo definir, né, que eu consigo estabelecer, é que esses cantinhos, né, tanto esse cantinho à direita quanto esse cantinho à esquerda, eles não vão sofrer nenhum tipo de modificação, né? Eles vão, claro, você vai ter uma remoção, né, de objeto da sua parte frontal, mas eles vão, essa altura, né, o que eu estou falando aqui é que essa altura da direita e essa altura da esquerda, né, que no caso da esquerda corresponde a esse degrau e no caso da direita corresponde ao topo do objeto, essas alturas elas não vão ser alteradas, né, porque o plano de corte ele está passando, né, ele está sendo definido lá para trás. Ainda, né, nessa mesma lógica, o que a gente consegue estabelecer aqui, né, que se essa altura aqui ela não modifica, né, ou seja, a altura desse degrau aqui da frente ele não altera,
Então, esse mesmo corte que está acontecendo aqui embaixo, vai acontecer aqui também nesse topo aqui de cima, né? Então, eu posso fazer um prolongamento, e eu vou fazer esse prolongamento até ele encostar nessa paredezinha vertical, né, do objeto que a gente está representando, né? Isso vai permitir, né, que a gente consiga determinar onde que essa linha ela está cortando. E aí uma coisa que ajuda, né, a visualizar esse passo a passo que a gente está fazendo, é a gente perceber que essa linha onde que a gente marcou, ela está no alinhamento, né, da linha, ela está no alinhamento, né, do plano de corte que foi estabelecido lá na vista ortográfica. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. E aí repara que essas linhas que eu tracei, tanto da base, né, que foi a linha que a gente traçou a partir da posição da indicação do plano de corte, né, então onde essa faca, onde esse plano de corte ele cortou, né, ele encostou no objeto, a gente está traçando uma linha, que é sempre paralela à marcação e à indicação do plano de corte, né. Então a gente conseguiu fazer isso aqui embaixo. Agora a gente vai fazer aqui em cima, né, nesse platôzinho que a gente tem. E aí se a gente olhar, ó, veja onde que esse plano de corte ele está cortando. E percebam também que essa interrupção, ela também é definida, ela está estabelecida no plano de corte. Tá? Então, ela está estabelecida no plano de corte indicado na vista ortográfica superior. E aí, com esses dois pontos, o que a gente vai fazer aqui é conectar esses dois pontinhos que apareceram, né, aí após o desenho e a definição, né, da nossa vista ortográfica. Aí eu vou tirar aqui o prisma, né, para a gente olhar onde que o plano secante, né, o plano de corte, ele está seccionando o objeto, né? Então vejam que nesse nosso processo a indicação, a marcação, né, desse plano de corte na vista superior, ele permite, né, que a gente consiga identificar onde que essas rampas elas vão ser interrompidas, né? Então, quando a gente consegue encontrar essa face que está encostando no plano de corte, fica simples, né, a gente complementar o nosso objeto, né? Porque na prática, né, a partir do momento que a gente consegue chegar ou estabelecer o objeto cortando, né, ou encostando no plano de corte, a gente consegue determinar a forma do objeto cortado, né? Então vejam que eu estou usando como limite, né, do nosso objeto o plano que a gente encontrou, né, e que está aí demarcado em azul. Então vejam que aqui atrás essa rampa, né, ela não sofreu nenhum tipo de modificação, né? Porém, nesse trecho que a gente, né,
que a gente indicou, né, e que a gente determinou, que a gente encontrou na realidade pelo plano de corte na vista ortográfica superior, ele funciona, né, como limite, né, ele funciona como limite de remoção da peça, né? Então vejam que quando a gente faz, né, esse desenho, né, da vista ortográfica cortado, né, sobre o objeto original, né, que é essa situação aqui, né, a gente consegue, né, ter uma referência mais clara do que está sendo cortado, né? Então eu vou olhar a vista ortográfica superior cortada e vou usar esses pontos de referência para poder encontrar, né, o que está sendo seccionado no nosso objeto. Tá? Então, o resultado final, né, da operação de corte, né, seria isso aqui. Claro que ainda está faltando desenho, né, das linhas ocultas, né, as linhas tracejadas no nosso objeto. Né? Então, no caso desse objeto, são as linhas, né, do fundo da peça, né, que são essas que estão sobrepondo as linhas da peça que estão encaixadas no nosso eixo axonométrico, né? Então, esse seria, né, o resultado do nosso objeto final. Vou aproveitar aqui só para reforçar mais, né, esse processo que a gente acabou de executar. Eu vou traçar o desenho do objeto caso o plano de corte, né, ele tivesse apontando para a direção oposta, né? Então reparem, né, que aquela marcação, né, ou aquele contorno que a gente encontrou a partir da vista ortográfica superior, ele funciona, né, como a referência, né, funciona como referência de interrupção, né, então, do nosso objeto, né? Então, o que eu estou chamando de referência, né, vejam que as nossas linhas, né, elas estão interrompendo na marcação em azul. Né? Por quê? Porque essa marcação em azul que a gente fez a partir da marcação da vista ortográfica, né, da vista ortográfica superior cortada, elas dão para a gente, né, esse contorno preciso, né, do objeto. Então vejam que a lógica, né, ela é a mesma. O que estaria faltando aqui, né, nesse objeto, tal qual o corte na outra direção, é apenas a indicação, né, de linha tracejada, né, que no caso aqui, né, corresponde justamente à base, né. Deixa eu só ocultar aqui. Então vejam, se o corte, né, tivesse indicando para que a gente visualizasse nessa direção, né, a gente ia ignorar
a parte que a gente desenhou anteriormente, né? Que é essa parte que foi desenhada aí com as linhas, essa parte foi desenhada aí com as linhas em preto, né? Então, o que é importante aqui é a gente conseguir marcar com precisão o plano de corte, tanto no seu topo quanto na sua base, tá? Então, a partir do momento que a gente faz essa marcação, né, a gente consegue encontrar o contorno do objeto, né, que está sendo cortado, né? Então, como se a gente estivesse olhando o objeto de frente, né? Como se eu tivesse um bloco, eu passasse, né, nesse bloco uma serra e removesse, né, parte desse objeto, né, ou pegasse os dois blocos resultantes e olhasse o contorno final desse elemento. Bom, então, só repassando, né, o passo a passo que a gente aplicou aqui, né? Então, a gente chegou no objeto final. Depois desse objeto final, eu fiz o desenho da vista ortográfica superior cortada. A partir desse desenho da vista ortográfica, eu fiz, né, a marcação do prisma. E mais importante até do que o prisma, eu consegui encontrar onde que o objeto está sendo interrompido pelo nosso plano de corte, né? Então, a partir do momento que a gente fez isso, eu tracei o contorno do objeto, para que a gente pudesse determinar onde que esses elementos eles estão interrompidos, né? Então, eu consigo, né, a partir dessa vista ortográfica superior, utilizar esses pontos como referência para que a gente possa concluir e finalizar a peça, né? Então, a partir do momento que eu consegui, a partir do momento que a gente conseguiu encontrar, né, essa face, né, ou esse contorno aqui que a gente tinha marcado em azul, né, eu consigo definir os limites do meu objeto, né, considerando aquilo que existe, né, ou melhor, aquilo que eu estou querendo observar, daquilo que não vai ser visualizado, né? Então, todo esse processo, né, ele tem como objetivo encontrar, né, esse contorno, né, essa região que está aí delimitada.